Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre inflação, tá? Então, eu tô colocando aqui os slides que estão lá no Moodle para vocês, tá? Bom, a gente vai ver como que se determina a existência de inflação, né? O que leva ao fenômeno inflacionário? Qual a magnitude dessa inflação e por quê? Por que, que a inflação é um problema tão debatido em economia, tão presente nos jornais, as discussões cotidianas que vocês veem nos jornais? Quais são os custos que a inflação impõe à sociedade? Tá? Então, eu coloquei aqui um site do economista Gustavo Franco, que estuda, um estudioso do fenômeno da hiperinflação. Ele estudou a hiperinflação na Alemanha, na década de 20, no Brasil, tá? Então, é muito interessante o site do Gustavo Franco. Bom, inflação é o aumento do nível geral de preços. Deflação é o contrário, é a redução do nível geral de preços. Hiperinflação é o crescimento explosivo dos preços, como aquele que ocorreu na Alemanha nos anos 20, no Brasil nos anos 80, tá? Então aqui para vocês verem como que a inflação foi galopante nos anos 80 no Brasil. Aqui ela começa a crescer aceleradamente a partir de 1986, tá? E daí ela vai crescendo até a adoção do Plano Real, que levou ao fim do fenômeno da hiperinflação no Brasil. Bom, a inflação ela reflete informações importantes sobre a economia, né? É um fenômeno econômico que afeta o valor da moeda, por isso que é tão importante, tá? O nível geral de preços é o indicador do valor da moeda e é através das variações percentuais do nível geral de preços é que vamos mensurar a inflação, tá? Então a taxa de inflação geralmente é calculada através da taxa de variação percentual de um nível geral de preços escolhido. Então, por exemplo, no Brasil, o Banco Central ele mede a inflação através da variação do IPCA, tá? Então, o aumento do nível geral de preços, ele deprecia o valor da nossa moeda, né? Então, se você se uma cesta, se o nível geral de preços é R$ 1, então com R$ 1 eu consigo comprar uma cesta de consumo. Agora, se o preço dessa cesta de consumo, né, média da população, que é dada pelo nível geral de preços, aumenta para 2, então com R$ 1 eu passo a comprar apenas meia cesta. Se passa para 3, eu compro um terço de uma cesta. Então, quanto maior o nível geral de preços, menor é o poder aquisitivo de R$ 1, de uma unidade monetária. Tá? Então, a nossa unidade monetária ela perde valor quando há um aumento do nível geral de preços, quando há um aumento da inflação. Tá? Bom, então, mas o que determina o valor dessa moeda? Né? Por que o nível geral de preços passa de 1 para 2, para 3, para 4? É o equilíbrio no mercado monetário. E esse equilíbrio vai depender do quê? Da demanda por moeda e da oferta de moeda pelo Banco Central. E a demanda por moeda? O que determina a demanda por moeda das pessoas, tá? Então vamos ver. Transação, motivo de transação. As pessoas querem efetuar compras cotidianas, tá? Então elas usam moeda, usam os seus cartões de depósito bancário para fazer compra de bens e serviços. Quanto maior o PIB de uma economia, maior a demanda por bens e serviços e maior a demanda por moeda para comprar esses bens e serviços. Bom, o motivo precaução é para quitar gastos imprevistos. Então, as pessoas sabem que elas têm aqueles gastos planejados, mas alguns gastos também imprevistos que surgem. Então, elas demandam também uma parcela, uma quantidade de moeda para também poder arcar com esses custos, esses gastos imprevistos. Para composição de portfólio, porque a moeda possui liquidez imediata, é um ativo da economia de maior liquidez, tá? O que é liquidez? É a facilidade de você trocar aquele ativo por outros bens e serviços, tá? Então você consegue facilmente comprar um bem e serviço pagando com moeda, mas você não consegue, por exemplo, pagar com título público. Você vai no mercado e paga, vou te dar uma parcela desse título que eu comprei do governo para pagar minhas compras. Então, os outros ativos financeiros, como títulos do governo, ações, são menos líquidos que a moeda. Então, a moeda, por ser líquida, por ser facilmente trocada por outros bens e serviços, ela é demandada no portfólio, na carteira de investimento das famílias, tá? Bom, o Banco Central oferta moeda.
tá? E é uma variável de política econômica controlada pelo Banco Central. Como é que o Banco Central afeta, ele influencia a oferta de moeda? Através de operações de mercado aberto. Então, quando ele compra títulos públicos, ele paga a população, né, paga, nesse caso, o governo, com moeda. Tá? Então, se o Banco Central compra um título do governo, ele vai pagar com moeda. Isso vai expandir a oferta de moeda na economia. Tá? Da mesma forma, né, se o Banco Central comprasse títulos privados, ele também vai pagar com moeda e ele vai expandir a oferta de moeda na economia. Depósitos compulsórios, porque o Banco Central ele estabelece que uma parte dos depósitos dos bancos comerciais, uma parte do dinheiro que você deposita no seu banco, ele deve ser depositado por seu banco no Banco Central. Então, o Banco Central não pode pegar o dinheiro que você colocou lá e reemprestar todo o montante que você colocou para outra pessoa, para outro indivíduo. Uma parcela do que você coloca lá, o seu banco tem que colocar, tem que depositar dentro do próprio Banco Central. Por que isso? Porque tem que ter um lastro, né, uma limitação da quantidade de empréstimos que os bancos comerciais podem fazer. Os bancos comerciais também têm a capacidade de criar moeda, né? Quando eles pegam o seu dinheiro e reempresta para o outro cliente, e esse outro cliente vai de novo, deposita uma parte, o Banco Central de novo reempresta, isso vai criando uma quantidade grande de moeda na economia pelo próprio banco comercial. Então, o Banco Central ele consegue controlar essa oferta agregada total de moeda na economia, controlando a parcela que os bancos comerciais devem depositar dentro do Banco Central, que são os depósitos compulsórios, tá? A taxa de redesconto também, que é o Banco Central, né, estabelece uma taxa de empréstimo entre bancos. Então, quanto menor essa taxa, mais os bancos comerciais conseguem liquidez, por exemplo, emprestando do próprio Banco Central a uma taxa menor, mais favorável. Isso aumenta a liquidez na economia, aumenta a oferta de moeda. Então, o controle da taxa de redesconto é uma forma de controlar a liquidez dos bancos comerciais e a liquidez da economia como um todo, tá? No longo prazo, de acordo com a teoria clássica, não é nem mesmo. A teoria clássica diz que o nível geral de preço se ajusta automaticamente para equilibrar a oferta monetária do Banco Central. Né? Alguns economistas dizem que não, que só no longo prazo que o nível geral de preço se ajusta para equilibrar a oferta e a demanda de moeda na economia. Tá? Então, aqui há um embate entre teorias econômicas, né? Então, enquanto que os clássicos dizem que o nível geral de preço é totalmente flexível, mesmo no curto prazo, alguns outros economistas, né, mais keynesianos, por exemplo, eles acreditam que o nível geral de preço se ajusta, mas ele leva um tempo, né? Ele vai se ajustar apenas no longo prazo para equilibrar a oferta e demanda por moeda. Mas como, né? Então, a questão é como que o nível geral de preços leva ao equilíbrio no mercado monetário. Então, a gente vai ver no próximo slide. Aqui a oferta de moeda do Banco Central, fixada nessa quantidade que vocês estão vendo aqui, e aqui a demanda por moeda pelas famílias, tá? Então, aqui, olha, o eixo Y é o nível geral de preços, mas ele tá indo do maior para o menor, ele tá decrescendo aqui no eixo Y, tá? Ele tá vindo do 1 aqui em cima para o 4 aqui embaixo. E acompanhando isso aqui é o valor da moeda, tá? Então, quando o nível geral de preços é 1, o valor da moeda, eu consigo comprar exatamente uma cesta de bens e serviços com R$1. Quando ela vai para 1,3, 3/4, quando ela vai para 2, meia cesta, quando ela vai para 4, 1/4 de cesta. Então, o valor da moeda está aqui nesse lado esquerdo e o nível geral de preço está do lado direito. Quanto maior o nível geral de preços, mais moeda as pessoas precisam para comprar a mesma cesta de bens e serviços. Então, quanto maior o nível geral de preços, maior a demanda por moeda para vai fazer com que as pessoas adquiram a mesma cesta de bens e serviços, tá? Então, a demanda por moeda é uma função positiva do nível geral de preços, tá? É o que vocês estão vendo aqui. Então, o nível geral de preços maior está associado a uma quantidade demandada de moeda maior.
E aqui o equilíbrio acontece no ponto A, em que a oferta de moeda é exatamente equivalente à demanda por moeda, e isso leva a um nível geral de preços de equilíbrio. Então, o nível geral de preços de equilíbrio é aquele que equilibra a demanda de moeda com a oferta por moeda, leva à igualdade, equivalência entre as duas curvas. Tá ok? Bom. E se o Banco Central aumenta a oferta de moeda, o que acontece? Então, vamos supor que inicialmente a oferta de moeda está aqui em M1 e o Banco Central aumenta então para M2, vai para a direita a oferta. Isso vai levar a um aumento do nível geral de preços de equilíbrio. Tá ok? Então, leva o equilíbrio do ponto A para o ponto B. Então, quando há um aumento da oferta de moeda, há um aumento do nível geral de preço, ou seja, o valor da moeda ele decresce. Eu preciso de mais moeda para comprar a mesma cesta de bens e serviços, né? E isso então leva a um novo equilíbrio com um nível geral de preços maior. Então, vamos considerar inicialmente a economia em equilíbrio. O que acontece? Quais são os efeitos de uma expansão monetária? Então, o Banco Central aumentou a sua oferta de moeda. Isso é uma expansão monetária. Por exemplo, ele pode ter comprado títulos do governo e pagou com dinheiro. Então, a quantidade de dinheiro na economia aumenta. Isso leva a um excesso de oferta de moeda. As pessoas podem comprar bens ou poupar com esse excesso de moeda, né? Então, há um aumento na demanda por bens e serviços devido ao aumento da oferta de moeda, tá? Esse aumento da demanda causa aumento dos preços. E o aumento de preços causa aumento da demanda por moeda, tá? Então, o Banco Central primeiro aumenta a oferta de moeda, as pessoas têm mais liquidez para comprar bens e serviços, isso aumenta a demanda por bens e serviços. Esse aumento de demanda leva ao aumento dos preços dos bens e serviços, e porque os bens e serviços ficaram mais caros, as pessoas aumentam o que? A demanda por moeda para pagar por bens e serviços mais caros, tá? E isso leva a um novo equilíbrio com aumento no nível geral de preços. Então, é uma explicação do gráfico anterior. Bom, a teoria clássica, a teoria quantitativa da moeda, diz o quê? Bom, a quantidade de moeda disponível na economia determina o valor da moeda. É justamente a teoria que a gente acabou de ver. Quando há aumento da oferta de moeda, há uma queda do valor dessa moeda. E esse aumento na oferta de moeda é a principal causa da inflação, tá? Então, de acordo com o economista clássico Milton Friedman, a inflação é sempre um fenômeno monetário, tá? Então, como o aumento da oferta de moeda afeta outras variáveis econômicas, né? Bom, existem as variáveis econômicas nominais, que são medidas em unidades monetárias, e existem as variáveis econômicas reais, que são medidas em unidades físicas. Então, de acordo com a teoria clássica, um aumento na oferta de moeda não afeta em nada a economia real. A produção de bens e serviços, por exemplo, continua a mesma, tá? O equilíbrio no mercado de bens e serviços continua exatamente equivalente. Um aumento na oferta de moeda, de acordo com os clássicos, vai apenas ser um fenômeno monetário, afetando apenas o nível geral de preços. Tá? Então, de acordo com Hume e outros economistas, variáveis reais não se alteram com modificações na oferta de moeda. Tá? Então, mudanças na oferta de moeda afetam somente as variáveis nominais. Então, isso leva à irrelevância das mudanças monetárias sobre as variáveis reais. É a chamada neutralidade monetária. Então, na verdade, de acordo com os clássicos, a oferta de moeda não impacta em nada, né, o bem-estar socioeconômico. Leva ao menos o aumento da oferta de moeda é traduzido em um aumento no nível geral de preços e a economia continua totalmente equivalente à situação anterior, tá? Então, não há um desequilíbrio econômico devido ao aumento na oferta de moeda. O aumento da oferta de moeda vai se refletir apenas no aumento no nível geral de preço. A neutralidade da moeda, de acordo com os classes, ocorre porque a moeda não tem nenhum impacto em variáveis reais, em produção de bens e serviços no mercado, no equilíbrio no mercado de bens e serviços, tá? Bom, então o Banco Central aumenta a oferta de moeda. O nível de preços aumenta, a gente viu nos slides anteriores. Os salários nominais também tem que aumentar na mesma proporção do nível geral de preço.
o PIB nominal aumenta. As variáveis reais não se alteram, tá? O PIB real, o emprego, o salário real, a taxa de juros real se mantêm inalteradas. Isso é chamado de dicotomia clássica, tá? Então existem forças diferentes que impactam a economia real e as variáveis nominais. Então a economia real não é impactada por aumento na oferta de moeda, apenas variáveis nominais que são impactadas pelo aumento da oferta de moeda. Então, por exemplo, o nível geral de preço, os salários nominais, mais o PIB real, o nível de emprego, o salário real, a taxa de juros real não são afetadas. Tá? Então, dicotomia, porque existem dois tipos dois tipos de forças diferentes que impactam variáveis reais e variáveis nominais nessa economia, tá? Isso é a dicotomia. Então, a oferta de moeda impacta apenas variáveis nominais. Variáveis reais, o que impacta em produção, né? A gente viu na aula passada o que impacta nível de produção, quantidade de fatores de produção, capital, trabalho, insumos produtivos, né, recursos naturais, tá? Tudo isso que vai afetar a quantidade de produção de bens e serviços. Então, a moeda não entra naquelas funções de produção que a gente viu nas aulas anteriores. Então, uma discussão, isso empiricamente é válido, a neutralidade monetária? Não é, na verdade, não é nada realista no curto prazo. A gente sabe que no curto prazo os contratos são rígidos, os preços eles não se ajustam automaticamente com o aumento na oferta de moeda, né? Os contratos são fixados no curto prazo, a gente não consegue alterar os contratos automaticamente. Então, no curto prazo, as alterações na moeda têm impactos em variáveis reais, tá? Então, pode ser até que no longo prazo você se aproxime melhor dessa teoria da neutralidade monetária, mas no curto prazo isso não é realista, tá? Então, de acordo com a teoria quantitativa da moeda, a gente tem que a velocidade da moeda é igual ao quê? É igual ao PIB nominal, que é o PIB real vezes o nível geral de preços, dividido pela oferta de moeda, tá? O M1. E então, por que existe essa definição de velocidade da moeda? Bom, se você tem o PIB nominal, só que a quantidade de moeda ofertada na economia em geral não é suficiente para pagar pelo valor de todos os bens e serviços produzidos por aquela economia. Então, a moeda ela troca de mãos, existe uma velocidade de troca da mão do indivíduo para outro, né? Então, o M1 vezes a velocidade da moeda me dá o valor total do PIB nominal, tá? Que é o valor total de moeda que eu precisaria para efetuar as compras de todos os bens e serviços produzidos na economia naquele ano, tá? Então, a V é a velocidade da moeda, P é o nível de preços, Y é a produção e a quantidade ofertada de moeda. Então, eu preciso multiplicar essa oferta por um valor pela velocidade, eu preciso ter uma troca de moeda entre os indivíduos para que eu consiga financiar toda a produção, todo o valor da produção de bens e serviços daquele ano. Então, por exemplo, o PIB nominal do Brasil em 2011, aqui tá o valor, e aqui a oferta de moeda, naquele mesmo ano. A oferta de moeda foi inferior ao valor do PIB nominal. Isso leva ao quê? A definição, a gente aplica a teoria quantitativa da moeda e encontra que a velocidade da moeda foi igual a 14,5. Se você multiplicar essa velocidade da moeda pela oferta de moeda naquele ano, você vai encontrar o valor do PIB nominal naquele ano. Então, você pode ver que a velocidade da moeda, em geral, ela é relativamente constante, ela demora para se alterar. Então, quando o PIB nominal foi crescendo no Brasil aqui entre 95 e 2012, a oferta de moeda teve um crescimento parecido, alguns picos um pouco diferentes, mas ela acompanhou relativamente próximo, né, o crescimento do PIB nominal. Então, a velocidade da moeda, em geral, ela é relativamente constante em uma determinada economia, tá? Ela não se altera muito. Então, reescrevendo a equação, a teoria quantitativa da moeda, a gente diz o quê? Que a oferta de moeda vezes a sua velocidade é igual ao valor total do PIB nominal. Então, a equação quantitativa é a equação das trocas, né? Do valor das trocas, de compra dos bens e serviços, relaciona a quantidade de moeda com o valor do produto nominal.
tá? Bom, como eu falei para vocês, como vocês viram naquele gráfico, a velocidade da moeda ela é relativamente constante no tempo. Quando o Banco Central altera a quantidade de moeda, ele provoca alterações proporcionais no valor nominal da produção, tá? Como a moeda, de acordo com a teoria clássica, ela é neutra, ela não vai afetar a produção, tá? E essa teoria, em geral, tem uma probabilidade maior empírica no longo prazo, tá? Então, a moeda ela é relativamente mais neutra no longo prazo. O produto vai ser determinado por o quê? No longo prazo, pela oferta de fatores, né, de produção e pela tecnologia disponível nessa economia. Então, o resultado da expansão da moeda vai ser a expansão da inflação. Então, se a gente voltar ao slide anterior, se o Banco Central expande a oferta monetária, isso vai levar um impacto proporcional no aumento do nível geral de preço, porque o PIB real ele não é impactado pela oferta monetária no longo prazo, né? E a velocidade da moeda também é relativamente constante, tá? Então, o aumento de M leva a um aumento proporcional de P, de acordo com a teoria clássica. Bom, mas o que é a hiperinflação? A gente falou de inflação, mas em geral, não existe uma definição precisa de hiperinflação. É uma inflação muito alta, né? Por exemplo, alguns economistas dizem que é uma inflação que excede a 50% ao mês. Alguns outros dizem que uma inflação que excede a 20% ao mês já é suficiente para gerar inércia inflacionária, né? Que é o repasse, né? A indexação da economia e o repasse, uma inflação que ela permanece de forma inercial nessa economia, né? Bom, quando que ela ocorreu, né, internacionalmente? Ela ocorreu em geral em países onde o governo financiou seus gastos através da emissão de moeda, tá? Mas não foram pequenos gastos, foram gastos significativos, tá? Então aqui para você ter um exemplo da economia alemã, tá? O valor em marcos aqui. Então, o preço da fatia de pão aqui. Então, começou em 1918 a 0,63, 1922 já cresceu muito para 163,15, 1923, o ano depois, nem um ano, né? Porque aqui está em janeiro ainda, foi para 250, em julho 3.465, né? E você vê que daqui de julho para setembro começou a crescer galopantemente, né? Ela foi aumentando cada vez mais, né? Então, a hiperinflação na Alemanha na década de 20 está ilustrada aqui nessa tabela. Então, aqui alguns fenômenos de hiperinflação internacionais. Na Áustria também, na década de 20, tá? Então, você vê aqui o nível geral de preços crescendo bastante na década de 20 e a oferta monetária também crescendo. Mas o que levou a essa hiperinflação? Então, o governo estava gastando muito, né, excessivamente nessas economias. E como é que o gasto do governo era financiado? O governo não estava tributando na quantidade suficiente para financiar esses gastos. Então, o governo emitia títulos de dívida. E quem comprava esses títulos de dívida? Era o Banco Central. Tá? Então, o Banco Central, o governo ele prestava dinheiro para financiar os seus gastos, aumentava a sua dívida. Quem comprava, quem emprestava para o governo era o Banco Central, que comprava os títulos de dívida do governo. O Banco Central ele pagava pelos títulos de dívida em moeda, tá? Então, quando o Banco Central emprestava para o governo, ele pagava em moeda e recebia em troca um título, tá? Então, toda vez que o Banco Central financiava a gasto do governo comprando a dívida do governo, ele estava pagando com moeda, estava injetando moeda na economia. Essa injeção monetária de moeda levou à hiperinflação, tá? Aumento do nível geral de preço. Por quê? O Banco Central ia injetando moeda na economia, a gente acabou de ver que isso leva ao aumento da demanda por bens e serviços, esse aumento de demanda leva ao aumento do nível geral de preços, que por sua vez, né, leva ao aumento da demanda por moeda e um nível geral de preço de equilíbrio maior do que aquele inicial que a gente viu naqueles gráficos do equilíbrio no mercado monetário, tá? Então, esse aumento da oferta monetária para financiar gastos do governo levava ao aumento do nível geral de preço de equilíbrio nessas economias. E aqui não foi só na Alemanha, foi na Áustria, foi na Hungria, parecido, foi aqui na Alemanha mesmo que eu acabei de dizer, e foi na Polônia também, tá?
E no Brasil? No Brasil foi na década de 80 que esse fenômeno ocorreu. Também a mesma situação, o governo financiando seus gastos com endividamento, o Banco Central, né, comprando a dívida do governo e injetando moeda na economia, tá? Então, aqui, por exemplo, como é que tentou-se controlar a hiperinflação no Brasil? O plano cruzado tentou, né? Mas logo ele foi fracassado, porque o nível geral de preço começou a aumentar de novo. Veio o plano Bresser, o plano Verão, de novo, né? Eles conseguiam apenas um controle temporário, os preços continuavam crescendo novamente. Collor 1, Collor 2, e finalmente o real, que conseguiu mitigar pelo longo prazo, até hoje, né? A gente, desde o plano de julho de 94, a gente não observou mais no Brasil um fenômeno de hiperinflação. Então, quase todas as hiperinflações seguem o mesmo padrão. O governo tem um alto nível de gastos em relação à sua arrecadação. O governo ele poderia, por exemplo, tomar emprestado do setor privado, né? Mas o mercado de empréstimo do governo tem um limite, né? Ele tem um limite que ele consegue tomar emprestado do setor privado. Então ele acaba tomando emprestado do próprio Banco Central, né? Então o Banco Central emite moeda para financiar os gastos do governo. Ele compra a dívida do governo, paga com moeda, e essa moeda em excesso na economia gera excesso de demanda por bens e serviços e aumento do nível geral de preço. A inflação, em geral, ela termina não só no curto prazo, mas por um prazo maior, como no caso do Plano Real, quando o governo implementa uma reforma fiscal, reduzindo suas despesas. Enquanto o governo estiver financiando seus gastos com a emissão de moeda do Banco Central, a hiperinflação tem apenas razão para continuar, né? Então, só um término da hiperinflação de fato quando a origem principal é resolvida, que é, no caso aqui, é a reforma fiscal, tá? Então, quando há inflação, a gente diz que o governo está arrecadando o imposto inflacionário. Que imposto que é isso? Que é o imposto inflacionário? Não é um imposto que você paga, um tributo que você paga pelo governo, mas é a perda de poder aquisitivo da moeda, tá? Devido à inflação. Então, quando há aumento da inflação, a moeda que você detém no bolso, ela compra menos bens e serviços. Na verdade, é como se você estivesse pagando imposto para o governo, né? Porque você está comprando menos bens e serviços com a mesma moeda. E esse imposto inflacionário, ele acaba sendo regressivo, porque ele incide principalmente nos mais pobres, que não conseguem colocar parte da sua renda no banco com rendimentos indexados à inflação, por exemplo, né? Então, tem muitos ativos financeiros que pagam rendimentos indexados à inflação. Os mais pobres, eles gastam tudo que ganham no mês, né? Eles retêm tudo que ganham em moeda mesmo, né? E quando há um aumento da inflação, a perda do poder de compra desse ativo que o pobre retém, que é apenas a moeda, tá? E eles são os mais afetados pelo imposto inflacionário, tá? Então, em geral, a inflação leva ao aumento da desigualdade econômica e social de um país, tá? Então, por isso que é tão importante a gente estudar a inflação, né? De acordo com o efeito Fischer, que é um efeito da teoria clássica, quando a taxa de inflação aumenta, a taxa de juros nominal tem que crescer na mesma proporção. Novamente, é a neutralidade da moeda. Então, os clássicos acreditam que a moeda não tem impacto na economia real, inclusive na taxa de juros real. Os clássicos acreditam que a taxa de juros real é aquela determinada pelo equilíbrio no mercado de empréstimos que a gente viu na última aula, tá? Então, ela não é afetada pela moeda. Então, quando há um aumento da inflação, os clássicos acreditam que há um aumento proporcional na taxa de juros nominal, de forma que a taxa de juros real permaneça constante, tá? Então, a primeira equação aqui, taxa de juros real aproximadamente equivalente à taxa de juros nominal menos a inflação, e a equação não aproximada, que é realmente uma igualdade, que é a taxa de juros real é equivalente a 1 mais a taxa de juros nominal, dividido por 1 mais a taxa de inflação, menos 1, tá? Então, aqui a questão é que a dicotomia clássica, forças diferentes agem sobre a taxa de juros real e a taxa de juros nominal. Então, a inflação impacta apenas a taxa de juros nominal. A taxa de juros real é afetada apenas por mudanças no equilíbrio no mercado de empréstimos. Tá, ok? Então, aqui no próximo gráfico, a gente vê que a taxa de juros nominal e a inflação
aqui nos Estados Unidos, né? Elas cresceram de forma aproximadamente aqui juntas, né? Meio próximas. Em alguns momentos elas se distanciaram bastante, né? Então, nesses casos aqui, você pode ver que o efeito Fischer não é totalmente válido, né? Então, se o efeito Fischer fosse totalmente válido, os crescimentos na taxa de inflação seriam equivalentes a crescimentos proporcionais na taxa de juros nominal. Mas isso aqui não é o caso, né? Porque essas curvas elas não são coincidentes. Se o efeito Fischer fosse verdade, elas seriam aproximadamente coincidentes. Em muitos momentos elas se distanciam bastante, né? Que a gente pode ver aqui. Bom, no Brasil, você também tem aqui que em alguns momentos a taxa de nominal e a inflação cresceram aproximadamente juntas, mas em outros momentos não, né? Inclusive aqui, depois do controle da hiperinflação, você vê que há um distanciamento até maior aqui do efeito Fischer, tá ok?